Bom, então vamos lá para as explicações dos dois trades que eu fiz hoje. Primeiramente, aqui no tempo gráfico de 1 minuto, eu marquei esse movimento de alta até o fundo e esperei chegar aqui nessa região de 50% para eu poder comprar. Caso ele recuasse aqui, ele também teria o 61,8% para segurar e essas duas médias, tanto a de 200 dos 5 minutos quanto a de 20 dos 60 minutos. E aqui nessa região de Fibo compradora, o mercado também segurou aqui junto com a VWAP do dia anterior. Aí eu analisei a força compradora maior, o mercado vem caindo muito fraco até a região de compra da Fibo. E aqui, quando ele toca a região de 50% e a VWAP, ele ganha um volume um pouco maior que os candles anteriores, mas só pelo fato de eu ter a possibilidade de colocar um stop de 100 pontos, com todo esse counter aqui para vocês, também tinha aqui nos 5 minutos essa região de troca de polaridade. Esses topos aqui, quando foram rompidos, viram suporte. Então essa aqui era uma região de liquidez muito importante para o preço parar. Então, olhando tudo isso, foi que eu entrei aqui no gráfico de 1 minuto e realizei minha compra. Depois disso, eu projetei esse movimento aqui de espelhamento para cima e saí no alvo de 61,8%, já que ele confluía com esses topos, que aqui era um ponto de liquidez muito importante. E como no final de ano a gente tem um pouco menos de volume, eu decidi sair com 300 pontos de gain. Na verdade foram 380 pontos. Depois disso o mercado ele deu continuidade para alta. Porém eu fiz o que eu estipulei para fazer do momento que eu entrei. Essa parte aqui, essa segunda parte, não dá para a gente adivinhar, né? Depois, como o gráfico chegou aqui nesse topo muito esticado, esse topo importante, eu sabia que aqui era um ponto de liquidez muito forte. E aí, como ele chega esticado, ou seja, ele está muito caro para poder comprar, e aí ele fica caro para poder vender, eu esperei esse pivô de baixa para entrar, e a princípio eu tinha colocado o stop aqui em cima, cerca de 165 pontos. Porém, como ele ficou lateralizado, foi se acumulando muita liquidez aqui em cima. O que quer dizer isso? Todo mundo que está vendendo aqui também está colocando stop aqui em cima. Então o mercado ele recebe esse poder de atração para capturar essa liquidez, para aí sim fazer o seu movimento logo em seguida. Tinha até marcado, eu até escrevi aqui para eu poder estar me lembrando disso e não zerar antes da hora, e coloquei um stop de 300 pontos. E aí meu stop ficou aqui em cima. E para não ficar com um risco retorno negativo, eu coloquei meu alvo também de 300 pontos. E aí eu fiz o quê? Marquei o topo do dia com a mínima do dia, que é aqui essa região de compra. Então desse movimento de alta, eu marquei aqui a região compradora, onde os compradores teriam interesse de compra novamente. Aqui a gente também tinha essa troca de polaridade, que esses topos poderiam virar novos fundos, né? Suporte que vira resistência, que foi justamente aqui nessa região onde eu saí, carregando aí o trade cerca de 3 horas e meia, sem ficar mexendo stop ou protegendo, porque como eu sei que a liquidez está muito baixa no dia de hoje, ele precisava capturar essa liquidez desse preço. Então eu acreditei que se eu ficasse protegendo, não ia me ajudar. Então, por exemplo, quando tem esse movimento de lateralização, consolidação, o mercado vem capturar a liquidez desses topos e fundos. Então aqui, a pessoa vê que o mercado está fazendo esse pivô de baixa, ela vende aqui, coloca o stop em cima, e o mercado vem e estopa ela. Então se eu tivesse colocado o stop aqui, eu teria saído desse trade. Aí o mercado rompe fundo, vai para o back para pegar liquidez, pega a liquidez lá de cima, para na VWAP, que é um ponto de liquidez, vem nessa região onde foi o preço mais negociado, que tem muita liquidez também. Aí o mercado dá continuidade, rompe fundo, volta na VWAP para pegar liquidez e dá continuidade ao movimento. Então se você ficar protegendo sem saber ler o mercado de fato, o mercado sempre vai te tirar e dar continuidade para o seu alvo. E o meu stop de 300 pontos foi por esse motivo dele estar consolidado em uma região com pouco volume. Então ele tende a fazer essa captura de liquidez para depois dar continuidade. Em dias normais, ele pode romper e dar continuidade para alta normalmente. Por isso que você tem que saber ler cada contexto dia após dia.
Porque o mercado nunca é uma coisa exata, sempre tem que ter essa análise de contexto e análise de liquidez. Lembrando que aqui também, nessa primeira entrada, também tinha VWAP semanal para segurar o preço. Ou seja, a gente tem FIBO de 50% com troca de polaridade e VWAP semanal. Poderia sim ter segurado, né, e protegendo aí sim nesse contexto, mas eu realmente acreditava que ele poderia capturar essa liquidez para dar continuidade na queda. Bom, então foram essas operações para o dia de hoje. Espero que vocês tenham entendido o racional das operações e o porquê eu saí e porquê eu entrei. Então é isso, valeu, tamo junto e até mais.